uma lista? Uma lista é um objeto e eu coloquei assim, é como se ele fosse um gaveteiro, né? De novo, eu com essas gavetas. E cada gaveta pode receber um objeto do R que seja diferente. Então, uma lista ela é unidimensional, assim como o vetor. Então, você não precisa indexar com vírgula nem nada, basta que você indexe em um sentido. Só que lá dentro eu posso ter coisas diferentes. Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Lá em cima, aqui, ó, eu tenho um objeto num, ele vai receber um vetor, que é de numéricos, porque ele tem 2, 3 e 5. Um segundo objeto vai receber, um segundo objeto chamado car, vai receber as letras. Que letras? As primeiras 5 letras do alfabeto em minúsculo. Então, vai ser A, B, C, D, E em minúsculo. E o terceiro objeto, eu chamei de lógico, e ele vai receber 5 posições, um vetor lógico de 5 posições. True, false, true, false, false. E eu vou criar uma lista com isso. A função para criar uma lista chama list. E basta que você coloque dentro dessa list tudo o que você quer que caiba nela. Então, voltando no gancho que me deixaram aí, graças a Deus, foi muito bom. Essa lista, eu não estou precisando especificar o tamanho dela, o que vai ter dentro dela. Não, é um objeto completamente flexível. À medida que eu vou fazendo, eu posso simplesmente chegando lá e chuchando coisa, entendeu? Ela é bem flexível no sentido do que pode entrar ali dentro e no sentido de eu não precisar definir nada a priori. Então, X é uma lista que está recebendo isso daqui e repara que, além de receber um vetor numérico, um vetor de caractere e um vetor lógico, eu ainda coloquei a última posição aqui como sendo um escalar numérico, né? Um número 10 aqui solto. Fiz uma lista. Aí eu peço para ver a lista, né? Pedi lá, X. O que vem nessa lista? Dentro dessa lista vão existir todos esses objetos. Aí nota aqui. Eu vou indexar agora com 2 chaves, tá, gente? No vetor eu indexava com uma chave. Agora na lista eu vou indexar com 2 chaves. Então, na primeira posição de X, o que eu tenho? Eu tenho 2, 3 e 5, que era o equivalente ao vetor numérico. Na segunda posição, eu tenho as minhas letras minúsculas. Na terceira, o objeto lógico. E na quarta, fica o escalar. Então, vamos dar um exemplo na vida real, né? Ninguém quer ficar salvando aqui os negócios. Para que eu posso usar uma lista? Tá? Uma lista pode ser muito flexível, de modo que cada partezinha dela vai ter um resultado importante dentro da minha análise de dados. Então, digamos que eu estou criando uma lista de tamanho 5 aqui. Aí, repara aqui, o que eu coloquei na minha primeira posição da minha lista? Um número escalar, né? Um numérico, que vai representar o tamanho do conjunto de dados que eu usei para fazer a minha análise. Então, pode ser, sei lá, 300, 2 milhões, enfim. Vai ficar nessa primeira parte da lista. Na segunda parte, eu posso colocar um vetor. Um vetor que vai ter os identificadores das observações que foram usadas para eu treinar o meu algoritmo. Então, ele já é uma outra estrutura, não é um número só, uma coisa numérica, não. É um vetor de identificadores, um vetor do tipo fator, enfim. No terceiro lugar, eu posso colocar um gráfico de barras. Talvez soe um pouco abstrato como que você coloca um gráfico. Mas quando você faz um gráfico no R, isso vira um objeto também. E aí você pode colocar esse objeto, inclusive, como parte de uma lista, tá? Posso gravar ainda um modelo que eu fiz, um modelo bem legal de aprendizagem de máquina, chamado SVM, posso guardar ali também. Posso guardar uma matriz, que é uma matriz de confusão, que está associada a esses classificadores, também é uma prática comum. Pronto. Então, eu tenho assim, olha só, quanta coisa dentro de um contexto de análise de dados, né? Que é interessante para que eu guarde, pode estar dentro de um mesmo objeto, muito flexível, vai receber isso tudo e vai organizar isso tudo. Ó, então aqui, listas. Então, a gente vai ver como é que a gente acessa essa lista e como é que a gente modifica essa lista, tá? Então, aqui, ó, posso acessar uma lista, a minha lista chamava X, eu não sei se vocês lembram. Se eu pedir X na posição 2, sem, né, apenas com um colchete, o que vai retornar para mim? Ele vai retornar aquele vetorzinho, AB até o E, só que repara que ele vai retornar
ainda dentro de uma estruturazinha aqui. Então, se você pedir qual que é a classe desse X indexado na posição 2, isso segue sendo uma lista. Por isso que eu recomendo que a gente indexe com um colchete duplo. Então, X, colchete duplo e a posição 2 consegue retornar o vetorzinho que eu tinha passado a princípio, aquele vetor de letras minúsculas. E se você pedir qual que é a classe do X indexado com o colchete duplo na posição 2, caractere. Tá? Então, isso aqui ficou bem... acho que é tranquilo de entender como é que fica essa indexação. De novo, eu tenho que, dentro, para eu indexar, o índice não pode começar com 0, isso não existe no R. O índice começa a contar do 1, e ele pode ir até o máximo do tamanho daquela lista. A minha lista tem tamanho 4. Se eu passar 5, ele não consegue retornar nada. Por quê? Porque não existe isso. A lista tem tamanho 4, eu estou testando uma coisa que não existe. Tá? E a mesma coisa, se eu quiser modificar esse objeto. Tá? Então, eu peguei aqui, olha, o X, o que é o X indexado na posição 2 com 2 colchetes? Vai voltar para mim todo esse vetor aqui, correto? Então, todo esse vetor, diga, é o vetor ABCDE. Aí eu quero modificar a primeira posição. Então, a primeira posição aqui, eu vou colocar um outro caractere. Só que em vez de eu quero que seja WW, tudo em maiúsculo. Então, aqui, indexei isso aqui à lista. Esse primeiro pedaço é para indexar a lista. Eu quero X na posição 2. Opa, vim para cá. Aí aqui eu sei que tem um vetor. Mas eu não quero mudar o vetor inteiro, eu quero mudar a primeira posição do vetor. Então eu tenho que indexar aqui com esse colchete simples aqui. Indexou aqui, aí eu fiz a atribuição do meu novo objeto e o X nessa posição 2 aqui, ele foi atualizado com o valor que eu acabei de colocar. Ok? Beleza. A gente pode nomear lista também. Tá? Então, eu criei o X lá, né, só colocando os elementos, mas eu podia ter colocado de uma forma a nomear esses elementos, que é o que eu vou fazer aqui à esquerda. Então, compras vai receber uma lista. Que lista vai ser essa? A primeira posição da lista vai chamar PC, a segunda posição da lista vai chamar ano. O que tem no PC? O PC, que é essa primeira posição, ele vai receber um vetor de caracteres. Um vetor de caracteres que vai ter um notebook e um desktop lá dentro. Então, assim, só para dizer que a gente pode nomear partes dessa lista, né? Então, se eu tenho uma lista de compras, coloquei aqui o PC e os anos que eu fiz essas compras. Então, assim, dentro do PC, eu tinha um outro vetor que estava dizendo, notebook, desktop, e dentro do ano eu coloquei lá uma sequência, um outro vetor de numéricos, que eram os anos que eu fiz, sei lá, possíveis compras. Então, assim, se você perguntar quais são os nomes dessa lista, né? Essa lista que você definiu aqui em cima. Os nomes dessa lista é PC e ano. E se por um acaso você definir uma lista assim, ó, como a gente fez aqui, o X desse jeito, né? Como esse só pega um monte de objeto e joga lá dentro, a princípio não tem nome esse objeto, mas você pode atribuir esse nome, não tem problema. Depois você pergunta lá o name de X, o name de X vai estar nulo. Aí você coloca uma setinha de atribuição e passa um vetor que vai dizer o nome dessas posições dessa lista, tá? Quando a gente dá um nome, isso permite que a gente acesse a parte da lista por esse nome também. Então, por exemplo, a lista compras eu posso acessar com cifrão PC, né? E posso acessar, se eu acessar compras, cifrão PC, é como se eu estivesse indexando na posição 1. Então, compras, colchete, colchete, lá dentro, 1, eu ia ver o que tem lá dentro, nessa primeira partezinha. Tem um vetor que tem notebook e desktop. E a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó, embaixo. Compras, colchete, colchete. Lá dentro eu podia colocar 1, mas eu também posso indexar pelo próprio nome do objeto. Então, eu quero acessar a posição PC. Vou lá, passo entre aspas, PC e volta aquilo ali para mim, tá? Posso indexar mais a lista para que tenha mais de um objeto? Posso, tá? Então, repara aqui, ó, não estou indexando com 2 colchetes, eu estou indexando com um único colchete. E aí, o que eu chego aqui, ó? Essa lista X, na posição 1, na posição 3. Então, na posição 1, eu vou ter isso daqui, e na posição 3, no caso, o vetorzinho de inteiros aqui, tá? Só que isso aqui é aquele negócio que eu falei. Quando eu estou indexando simples,
que está acontecendo? A primeira parte da minha listinha está voltando como uma lista também. E a segunda também está voltando, essa segunda aqui, que é o terceiro elemento dessa lista, também está voltando como uma listinha. Então eu sei que causa um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Mas é isso, tá?